Olá, aqui é Pai Hermes de Xangô em mais uma aula do nosso curso de Teologia de Umbanda, aula 29, cujo tema é IBGIS e o SAM. Este curso é uma parceria entre a Tenda de Umbanda Caboclos de Bois e a Pirintra das Almas e o canal Saberes de Axé. Agradeço muito a sua participação, tanto no curso, quanto neste vídeo e no grupo de estudos do WhatsApp, que é concomitante à publicação de cada vídeo. E, claro, agradecer também a sua participação no canal de modo geral, com as suas diversas playlists e seus diversos vídeos. Também, de modo especial, agradeço aos coordenadores, tanto do canal quanto do curso, meus filhos, pai pequeno Pedro de Ogum e mãe pequena Luíse de Oxum. E vamos, então, ao nosso tema de hoje. Quem são os IBGIs? Formado por duas entidades distintas, indicam a contradição, os opostos que se complementam. Tudo o que se inicia está associado aos IBGIs. Nascimento de um ser humano, a nascente de um rio, etc. Geralmente são associados aos gêmeos Taiwo, o que sentiu o primeiro gosto da vida, a tradução, né? E Kainde, o que demorou a sair. Às vezes há um casal de gêmeos. Seus pais também variam de lenda para lenda, ou de relato mitológico para relato mitológico. Contudo, a mais conhecida os associa a Xangô e a Oxum. Essa é a lenda mais conhecida, ou se preferirem, o relato mitológico mais conhecido. Responsáveis em zelar pelo parto e pela infância, bem como pela promoção do amor e da união. Na Umbanda, em vez de se cultuar diretamente os IBGIs, geralmente, há variações, né? Os orixás e IBGIs, é mais comum cultuar-se a linha de Iori. E Dom? Dom é a terceira criança, companheira de Cosme e Damião, para os quais os IBGIs são sincretizados. O nome Dom deriva do Yorubá Idu, nome atribuído ao filho que nasce na sequência de gêmeos. Relaciona-se também com o termo Fongbé Doum, que significa parecido com, semelhante ou igual a. Portanto, aquela lenda urbana, digamos assim, carinhosamente, de que Dom seria porque alguém teria ido a uma loja, a uma fábrica, e encomendado apenas uma imagenzinha, visto duas, né, de Cosme e Damião, e encomendado uma. E aí a pessoa, o profissional, teria dito, mas qual que você quer? E de onde surgiu a lenda urbana, teria dito assim, do 1, quer dizer, da imagem 1 e não da 2. Isso não procede. Pode ser uma história bonitinha, mas não. A saudação é Onibejada, que significa salve as crianças, ou ele é 2. Isso a gente pensa sobretudo na Ibejada. Mas na Umbanda, de modo geral, se usa mais essa expressão do que necessariamente o Eremi. O Eremi é uma saudação mais aos IBGIs mesmo e mais comum aos cultos de nação, embora também apareça em algumas umbandas. O sincretismo, principalmente com São Cosme e Damião, cuja festa é 27 de setembro, segundo a tradição, médicos gêmeos caridosos que foram decapitados após seus algozes não terem tido sucesso com lapidação e flechadas. São curadores, né, Cosme e Damião, então existe uma associação tanto dos IBGIs quanto da Ibejada de modo geral, a cura. E há outras formas de sincretismo também, com Crispim e Crispiniano, santos católicos, enfim. Mas a mais conhecida, sem dúvida, é Cosme e Damião. E um relato mitológico, talvez um dos mais conhecidos e que demonstra a força dos IBGIs, a sua sabedoria, aquilo que representam como polo da vida nessa existência, não à toa associados, como vimos há pouco, ao parto, por exemplo, né? Os gêmeos, filhos de Xangô e Oxum, adoravam brincar e se divertir. Tinham predileção por tocar seus tambores mágicos, presentes de Iemanjá, sua mãe adotiva. Por esse tempo, Iku, a morte, havia colocado armadilhas por todo o caminho, armadilhas que ninguém conseguia desarmar, e as pessoas morriam. Os IBGIs decidiram derrotar a morte. Foram por um caminho onde ela havia posto uma armadilha.
Um foi pela trilha, o outro escondido na mata. Aquele que seguia pela trilha tocava o tambor mágico. A morte adorou e o avisou da armadilha, poupando-lhe a vida. E a morte dançava. Quando se cansou, um gêmeo trocou de lugar com o outro e prosseguiu com a música. E a morte dançava. Ao longo do tempo e do caminho, o tambor não parava. A morte foi se cansando, mas não conseguia interromper a dança. Pediu para que a música parasse. Os ibejis então disseram que parariam a música desde que a morte retirasse as armadilhas. Ela concordou. Assim, os ibejis venceram Iku. Nós vimos em outras aulas que a linha da Ibejada traz crianças, espíritos com a formatação de criança. Alguns se declaram como seres naturais, ou seja, nunca encarnaram. Outros tiveram encarnações no plural. Hoje falamos um pouquinho sobre os ibejis, os orixás gêmeos, assim chamados, raros na Umbanda, mas existem. Há casas, inclusive, que reconhecem e preparam a pessoa para os ibejis. E temos ainda a situação do erê, que é a manifestação do inconsciente do aspecto criança no transe, como ocorre em algumas umbandas também, embora seja mais comum nos cultos de nação. E nessa manifestação o erê, além de brincar, muitas vezes trabalha, faz situações, serviços preparatórios para funções no terreiro, dá os recados para o médium ou os recados dos orixás para o pai e a mãe, para os demais que preparam o filho para alguma situação, alguma obrigação. Então é importante a gente saber as distinções, embora no cotidiano muitas vezes se diga o seguinte, inclusive na Umbanda: hoje tem gira de erês, quando na verdade é ibejado. Pontos cantados que falam de erês e está tudo certo. Mas é preciso entendermos as palavras, mais do que as palavras, os conceitos e também, claro, suas adaptações. O San, orixá das plantas e das folhas, que estão presentes nas mais diversas manifestações dos cultos de nação, portanto fundamental. Célebre provérbio dos terreiros afirma: Kosi é Kosi orixá, o que em tradução livre do Yorubá significa sem folhas não há orixá. Em algumas casas é cultuado como Iabá, orixá de energia feminina, né? Alguns segmentos umbandistas trabalham com o San enquanto elemento masculino e o Sanha como elemento feminino, ou seja, trabalha com as duas polaridades ou trabalha com uma só. E em algumas vertentes, ou masculino ou feminino, e em algumas vertentes, na maioria, na verdade, das umbandas, nós não temos o culto direto ao San. Juntamente com Oxóssi, rege as florestas e é senhor dos segredos medicinais, ou senhora, né? Também conforme a música popular brasileira, segredos medicinais e mágicos do verde. Representa a sabedoria milenar pré-civilizatória, considerando como civilização aquilo que a sociedade ocidental cristã impôs aos chamados povos originários, né? Representa também a relação simbiótica do homem com a natureza, em especial com o verde. Seja na Umbanda, onde na maioria das casas seu culto foi amalgamado ao de Oxóssi e dos caboclos e caboclas, no candomblé, nos cultos de nação de modo geral, onde a figura do Babalossain, irmão de Ofá, representaria um estudo à parte, uma necessidade à parte sobre essa função, ou em outra forma de culto aos orixás, o trato com as plantas e folhas é de extrema importância para os rituais, a circulação do axé e a saúde física, psicológica e espiritual de todos. O San é médico. A sua energia da medicina é da cura, embora pouco comum algumas umbandas, pouco comum em relação à maioria, né? Estatisticamente, entre aspas. Mas nós temos também o Babalossain em algumas umbandas. E precisamos também lembrar que na Umbanda, de modo especial, a questão ancestral das ervas, além de afro, ela é também dos povos originários que compõem o que hoje se chama Brasil e que compuseram, porque infelizmente muitos não estão mais aqui por genocídio de várias formas, não apenas físico, mas também cultural e de sabedoria milenar.
Temos ainda a ancestralidade das ervas, da cura europeia, por meio da sabedoria popular, do catolicismo popular, daquilo que foi chamado de bruxaria, também dos ciganos e de tantas outras matrizes que compõem a Umbanda. A saudação de Ossanha é Eu, que significa salve as folhas. E o sincretismo principal é com São Benedito, cuja festa é 5 de outubro, embora haja outras datas também, inclusive populares, de culto a São Benedito. Negro italiano nascido no século XVI, seus pais eram descendentes de escravizados. Humilde, trabalhava na cozinha do mosteiro e era muito inteligente e sábio, conhecendo a mente e o coração humanos. Talvez por isso o tenham associado ao sangue, pela sabedoria e pela sensibilidade curadoras, e pelo trabalho na cozinha, o contato com as ervas. Além, é claro, podemos pensar também sobre a questão pelo fato de ele ser negro. Vamos a alguns relatos mitológicos? Ora lá! Ossan era o senhor absoluto das folhas, filho de Nanã e irmão de Euá e Obaloaê. Curava e tratava com as ervas, com banhos, chás, pomadas e outros procedimentos. Xangô achou que todos os orixás deveriam conhecer os segredos das ervas. Ossan preferiu não dividir o segredo e nem as folhas com os demais orixás. Então Xangô mandou Yansan fazer o vento trazer as folhas de Ossan para o palácio, a fim de serem divididas entre os orixás. Quando o furacão de Yansan funcionou, Ossan ordenou que as folhas voltassem para a mata, o que aconteceu. As folhas que ficaram no palácio de Xangô perderam a força vital, o axé. Xangô admitiu a derrota para Ossan. Admitiu também que as folhas deveriam ficar aos seus cuidados. Ossan, porém, deu a cada orixá uma folha, com seus segredos e encantamentos. Ainda assim, os maiores segredos não revelou a ninguém. Aqui é muito interessante quando analisamos, aqui é muito especial pensarmos em que cada orixá tem uma folha, tem uma forma de encantamento, enfim, não é? É um relato mitológico que explica porque cada orixá tem uma folha, não é uma só, né? Mas aqui representativa, porque a folha A é de um orixá, a folha B é de outro, e na nossa terapêutica, no cotidiano, a gente faz substituições, busca, porque às vezes não se encontra uma com facilidade e sim outra. As formas de rezar as folhas, de preparar variam de religião para religião, de terreiro, de tradição para tradição, de sacerdote para sacerdote, de sacerdotisa para sacerdotisa. Ossan nasceu e não recebeu roupa alguma dos pais, andando sempre nu. Ao crescer, fugiu para a floresta, onde vivia escondido e coberto com folhas. Ali aprendeu uma série de encantamentos. Ressentido, jogou um encantamento contra o pai, que adoeceu. Foi então procurado para saber como o pai podia ser curado. Disse que lhe entregassem uma roupa, uma calça e um gorro do pai. Assim foi feito. O pai ficou curado e Ossan passou a andar vestido. Depois preparou um encantamento contra a mãe, que passou a ter dores de barriga. Novamente Ossan foi procurado e pediu que lhe entregassem um pano com listas brancas, pretas e vermelhas. Atendido o pedido, sua mãe foi curada. Um dia teve um filho, e pensando que o filho lhe pudesse fazer o mesmo que havia feito a seus pais, Ossan o matou, queimou seu corpo e guardou o pó preto resultante da queima. Com esse pó, tempos depois, curou o rei, passando a viver a seu lado, comungando de suas riquezas. Socorro, pai Demes, esse relato é muito cruel. Esse relato, como todos os relatos mitológicos trazem uma sabedoria muito grande que precisa ser meditada. E eu não vou dar spoiler aqui não. Mas eu quero falar sobre algo que é o seguinte. Existe uma personagem chamada Aroni, que por vezes é considerada um assessor, um auxiliar direto de Ossan, por vezes seu escravo, num contexto de escravo como era nos povos originários africanos. Muitas vezes uma condição até de dignidade de um prisioneiro, de alguém que nasceu e vivia com muita dignidade, mas estava atado a um senhor, não é? Por vezes também por situações de guerra, enfim. E aqui eu não estou passando pano para essa forma não, mas deixando claro que é bem diferente da escravização comercial, como aconteceu, não é? Pelo eurocristianismo.
Mas, de qualquer forma, abramos parênteses aqui para vibrar pela liberdade sempre, liberdade de pensamento, liberdade de ação, e para termos consciência de que não vivemos essa liberdade em sistema nenhum, cotidiano, odierno, moderno, contemporâneo, se assim quiserem chamar. E vamos, portanto, vibrar e trabalhar pelas liberdades individuais e coletivas sempre. Muito bem, parênteses fechados. Então, Aroni é visto como um auxiliar direto, como, mesmo às vezes como um escravo, e por vezes confundido com o próprio orixá Ossan. Inclusive na música popular brasileira às vezes aparece sou Aroni, e Aroni nada mais é do que Ossan, ou então a forma como Ossan se dá a conhecer na mata, na floresta, enfim. Os orixás não atendiam mais aos pedidos dos seres humanos, então resolveram organizar festas para os orixás, homenageando um a cada semana. Um dia um babalaô anunciou que haveria surpresas. Na homenagem a Ossan, apareceu um homem desconhecido, com uma perna só e, pelo visto, um nobre, que foi muito bem recebido. O homem vinha montado num antílope. Os sacerdotes conversaram com ele sobre os problemas, mostraram-lhe em detalhes como era a vida no local. Apesar de ter apenas uma perna, o homem dançou a noite toda. Então o antílope disse que era hora de irem. E foram. Todos ficaram admirados de o animal falar e reconheceram Ossan, que aprecia muito passar despercebido e causar surpresas. Os homens esperavam que levasse seus pedidos aos demais orixás. O mago médico, Ossan, é uma espécie de Quiron, curador da mitologia grega. Eu preciso estudar com mais detalhes, mas é um dos símbolos da cura, não é? Ele se cura para promover a cura. É uma espécie de Quiron africano que, antes de mais nada, e ao mesmo tempo, conforme os Itãs, ou seja, os relatos mitológicos, cura a si mesmo e se dedica à cura dos demais, embora sua própria cura não seja completa e as feridas permaneçam abertas, como o medo de que o filho reproduza nele Ossan, o mal que provocou em seus pais. Olha aquele relato, a respeito do qual eu disse que não ia dar spoiler. Senhor dos segredos das folhas, a ele os orixás respeitam por sua sabedoria e seu conhecimento. Eu espero que a reflexão sobre os IBGs e sobre Ossan, pouco cultuados ou pouco cultuada, Ossan ou Ossanha na sua contrapartida feminina, e Ossanha, essa forma não quer dizer necessariamente feminina, muitas vezes tem-se Ossanha como masculino, mas é muito interessante observar a reflexão de que orixás relativamente desconhecidos na Umbanda, embora o IBGs, se não cultuados diretamente, evidentemente sua vibração está no culto à Ibejada, ou mesmo em relação ao Ossan, amalgamado a Oxóssi geralmente, mas a energia do orixá está aí. A energia de cura das ervas, das plantas, enfim. Existe, por fim, uma curiosidade, como eu disse, espero que vocês tenham gostado da aula. O termo saçanha está relacionado à maceração. E, ao mesmo tempo, esse termo também se associa à homossexualidade feminina por conta do gesto do ritual de saçanha, como geralmente é feita a maceração e a associação que é feita à genitália feminina e a relação sexual entre duas mulheres, a questão do contato genital, como ele se dá. Então, a sabedoria das palavras, a sabedoria do corpo, a sabedoria da nossa ancestralidade, corpo, mente e espírito, fazendo-se presentes sempre e ajudando, hoje, século XXI, a quebrarmos preconceitos, a vermos com mais amor, com mais liberdade, com mais respeito as relações humanas, as relações com o planeta, e isso também tem a ver com a cura. Cura individual, cura coletiva, cura do planeta. Abraço, gratidão e